Vamos partir do princípio que uma avaliação DISC Profiler, ela contempla a avaliação de 4 comportamentos base. Avaliações comportamentais normalmente têm essa premissa. A gente vai estar utilizando a nomenclatura aqui do DISC, então pode ser que tu escute uma nomenclatura diferente em outros momentos. Elas se aproximam muito, algumas avaliações têm algumas particularidades, então eu estou tratando aqui muito da nomenclatura do que o DISC traz para a gente, né? O que a gente consegue enxergar dentro dessa realidade, né? Esse perfil comportamental, o executor, ele pode ser um perfil com um alto percentual, então um profissional aí que tenha ele como primário ou secundário, ser um profissional que aparece com muito das características desse perfil, ou ele pode estar na composição global dentro do teu contexto. A minha fala vai ser muito na construção de, se vocês tiverem um profissional com perfil primário ou secundário, faz parte ali dentro da realidade. Dos 4 perfis, então, eu considero o primário o primeiro que aparece, ou o secundário o segundo que aparece com maior percentual. Dentro dessa realidade, então, a gente consegue perceber aí algumas características deste profissional executor, né? E daí, a gente sempre afirma que quando eu já sei o resultado do profissional que eu vou oferecer devolutiva, eu já vou mais preparada também para esse momento. Se eu vou dar devolutiva para um perfil executor, eu tenho que ter clareza que a agilidade vai ser uma premissa de quem está comigo, de um bom aproveitamento do tempo, porque esse executor vai permear aí essas questões muito dinâmicas, como logo no início do texto vocês vão ver. Então, são profissionais muito competitivos, ativos e dinâmicos, né? A questão de não ter medo de assumir riscos, de enfrentar desafios, também é algo que é uma premissa deste perfil, né? E uma força de vontade aí absurda, tem uma energia, uma disposição para entrega de resultados, para fazer acontecer também muito específica, né? Tende a ser os primeiros a executar alguma coisa, né? Então, uma resposta para estímulo da execução de fazer algo que está sendo aí necessário dentro da sua realidade. E muitas vezes esse raciocínio de executar rapidamente faz com que pense só depois de fazer. Essa realidade acaba impactando alguns dos comportamentos que a gente vai perceber aqui na sequência dentro do contexto que a gente está vivenciando, tá? Tem autonomia, independência, autoconfiança elevadíssima, então sempre acho que tudo vai dar certo, que tá tudo tranquilo, que tá tudo dominado, e muitas vezes pela pressa de fazer, pode aí se deparar com algo que é, nossa, não tinha pensado nessa realidade, né? Não tinha pensado dentro desse escopo, né? Um aspecto a ser desenvolvido, então, é que ele pode ser um pouco autoritário, muitas vezes inflexível, por acreditar ainda muito no seu ponto de vista e querer muito lutar pelas suas ideias, pelos seus valores, pelos seus conceitos, pelas suas verdades, vamos dizer dessa forma, tá? Quando a gente convive com pessoas mais extrovertidas, mais falantes, mais ativas, que tem uma facilidade maior para fugir da rotina, não gostam muito de rotina, que tem uma fácil adaptabilidade, é bem provável que a gente esteja convivendo aí com este comunicador, né? Então, esse tipo de perfil, ele vai ter essa facilidade nas relações. E aqui eu quero trazer uma construção para quem costuma aí trazer vivenciar o processo de devolutiva, que o perfil comunicador não quer dizer que o profissional é mais comunicativo, ainda que possa ser, mas ele é mais relacional, ele gosta de conviver com as pessoas, ele gosta de estruturar suas relações, ele gosta de estar junto com as outras pessoas. Muitas vezes a gente observa que existe uma tendência da gente minimizar o perfil através somente da expressão comunicador, e ela é muito ampla, e é por isso que eu estou trazendo essa construção. Os comunicadores vão ter também uma facilidade de falar sobre muitos assuntos e de passar rapidamente de um para o outro. Então, é uma pessoa que tu está conversando, está falando sobre um determinado tema, rapidamente ela abre outro tema, nem fechou o anterior, e continua toda a construção dela
com base dentro dessa realidade. Eles gostam, sim, de trabalhar com mais movimentação, menos rotina e mais autonomia também. São perfis que apreciam a capacidade de ter mais autonomia dentro do seu contexto de trabalho, né? Necessitam de contato interpessoal, acabei de trazer a importância das relações, né? Apreciam também muito o ambiente, o clima que está envolvido ali dentro daquela equipe, dentro daquelas pessoas, dentro da realidade onde ele faz parte. Quanto mais harmonioso for esse ambiente, mais esse comunicador vai se sentir confortável, adaptável e aprovado dentro desse espaço. E não gostam de passar desapercebidos, e é impossível um comunicador passar desapercebido, assim, porque são pessoas que chamam a atenção, e não estou dizendo chamar a atenção no sentido negativo, mas é aquelas pessoas que a gente percebe nos espaços que a gente convive, né? Costumam ser bem festivos, animados, descontraídos, então topam muitas coisas aí de última hora, se sentem muito bem quando são convidados para fazer parte das coisas, gostam de viajar, gostam de fazer coisas, de novo, com as pessoas que fazem parte da realidade dele, né? Bora lá, então, perfil na tela para vocês, perfil comportamental planejador. Então, nossa aula de hoje. Lembrando que este perfil, ele costuma ser de pessoas que têm as seguintes características. Tem uma questão de uma tranquilidade, de uma calma, de uma prudência e de um autocontrole que favorecem muito essa personalidade, essa forma de se comportar destes profissionais. Gostam de rotina, diferente do nosso perfil da semana passada aí, que é o nosso comunicador que gosta muito de mudanças. O planejador, então, gosta de rotina e eles vão sempre ter uma atuação em conformidade com normas e regras estabelecidas. Então, normas e regras regem muito a forma como este perfil comportamental vai sustentar a sua atuação. Por isso, eles acabam se sentindo bem quando estão acompanhados de pessoas mais ativas e mais dinâmicas, né? Então, quando tu tem aí um planejador, provavelmente ele se conecte muito bem aí com os outros perfis, porque traz esse diferencial para ele. Eles decidem sem pressão e frequentemente com bom senso. São flexíveis em seu caráter, têm um ritmo constante e disciplinado. Os planejadores têm como característica uma maior introversão, então são mais reservados dentro do seu processo aí de espontaneidade, costumam ser mais observadores, mais introspectivos, né? E essa é uma forma como eles se relacionam com as pessoas que fazem parte da realidade deles. São pacientes, observadores, passivos, têm uma boa memória, planejam a melhor forma de executar uma tarefa antes de iniciá-la e após o início eles vão seguir por conta própria até o fim. Então, não é um perfil que demanda muito de acompanhamento, porque eles têm clareza do que precisa ser feito dentro dessa realidade aí, da proposta das entregas que eles têm que realizar. Vamos lá, então. Perfil comportamental analista. Vamos para uma conceituação breve deste perfil, né? Os analistas têm como principal característica serem preocupados, detalhistas, apresentam uma determinada rigidez, porque como tem muito conhecimento, são muito técnicos sobre o que falam, apresentam essa dificuldade de ampliar, essa flexibilidade de ampliar a percepção, e são calmos. Quem convive aí com analistas percebe que existe uma calma na fala, uma calma no comportamento, uma calma no funcionamento, né? São discretos, tendem a ser observadores, pouco falantes, porque eles estão com a característica mais da questão introspectiva, então são mais reservados no seu processo de relacionamento, vão ser muito mais pessoas que no início vão começar observando muito mais para depois, quando se sentirem à vontade, ampliar suas relações, né? Um grande desafio desse perfil comportamental muitas vezes pode ser o pessimismo,
que é originado por atenção a esses detalhes que a gente está trazendo aqui, né? E por que esse pessimismo, né? Porque pode acreditar que por ter muito conhecimento sobre o que está trazendo, consegue avaliar claramente os riscos que uma tomada de decisão pode trazer, e risco é algo que é contraditório ao perfil analista, ele prefere não se arriscar. Tem muito foco, são extremamente inteligentes, têm uma capacidade de serem perfeccionista dentro da sua realidade, do seu funcionamento, né? E esse perfeccionismo muitas vezes faz com que eles precisem ser estimulados a colocar em prática tudo que eles pensam, tudo que está dentro da cabeça e tudo que eles planejam. E muitas vezes eles têm que vencer essa barreira só do pensar, né? E ir para a prática. Então vocês vão conviver e vão dar devolutiva para pessoas que muitas vezes percebem que tem muita informação, mas não consegue ir adiante, fica meio ali engessado nesse processo de mapeamento e de olhar para as coisas que estão inseridas dentro do seu cotidiano. Isso ocorre porque, no ponto de vista deles, os resultados frequentemente poderiam ter sido melhores do que foram, então tem uma autocrítica elevada, porque entendem que pela profundidade em relação ao tema que tratam, deveriam oferecer o melhor resultado, e esse melhor resultado é uma régua bem alta, e a qualidade dos processos que eles executam influencia diretamente na velocidade e no volume das suas entregas. Então, vocês vão perceber que, diferente de um executor que entrega muito rápido, um analista ele vai entregar com mais qualidade, mas o tempo e a velocidade pode ser que não sejam tão rápidas nesse sentido, né?